Boa tarde a todos. Gostaria de dar continuidade aqui ao nosso evento. Em meu nome, em nome da doutora Flávia, em nome da Systex, gostaria de agradecer imensamente ao professor Jorge Mulatinho por estar aqui. Tenho certeza que todos vocês estão tendo aqui uma oportunidade ímpar de estar aqui com o professor Jorge Mulatinho e que vai compartilhar com vocês um pouquinho sobre a evolução clínica da implantodontia. Professor, muito obrigado de verdade. Sinta-se em casa, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigado mesmo por estar aqui conosco. Bom, boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a evolução da implantodontia nas últimas décadas. Vamos lembrar um pouquinho como eram as coisas que em 94 nós participamos do primeiro Congresso Mundial de Implantes, Era um pouquinho mais novo, 30 anos atrás. Últimos lançamentos da indústria em 93. Olha como era aqui não tava, um celular e como que era um notebook. Olha como são os celulares hoje, em 2024. Como era em 30 anos, quanta coisa muda e como nós estamos hoje. Em 93, os implantes não tinham tratamento de superfície. Não quer dizer que precise de tratamento de superfície para a ósseo integrar. Eu tenho casos de implantes antes de 93 até hoje na boca. Eles precisavam ficar submersos 6 meses na maxila e 3 meses na mandíbula. Foi assim que Blandmark, quando chegou em janeiro de 88 aqui no Brasil, trazendo os implantes ósseos integrados, era o estudo de 17 anos do grupo de Gothenburg. 6 meses na maxila, 3 meses na mandíbula. As próteses não eram metalocerâmicas ou totalmente cerâmicas como são hoje. Elas eram acrílicas ou metaloplásticas. Não se faziam implantes imediatos. Carga imediata, nem pensar, não se faziam. Até hoje ainda tem gente que tem medo de fazer carga imediata. E o que nós fazemos em 2024? Todos os implantes atuais e todas as marcas de implante no Brasil e no mundo, ele tem algum tipo de tratamento de superfície. Eles não precisam mais ficar submersos. A técnica da Straumann, dos implantes ITI, há 20 anos atrás, já não precisavam mais ficar submersos. Era um dogma que caiu, porque não tem necessidade de ficar submerso. Hoje fazemos próteses metalocerâmicas, cerâmicas, pura, IMEX, ou em zircônia. Não só se fazem implantes imediatos, como carga ou função imediata. Além dos implantes de titânio, hoje temos também os implantes de zircônia, que eu já tive a oportunidade de fazer também, mas são para casos específicos, para bateria anterior, principalmente. Eu vou passar rapidamente, essa aula é de 2 a 3 horas, eu tenho 30 minutos para se vira nos 30, parece o programa do Faustão. Eu vou passar um pouquinho de teoria, eu vou passar rapidamente, só que vou chegar mais já nos casos clínicos, Eu tive um professor de periodontia que ele falava, vocês querem ver sangue, então daqui a pouquinho vai sangrar um pouco. Tudo que eu mostro, eu falo qual é a fonte que eu fui. Eu não inventei, essas palavras não são minhas, são palavras que alguém escreveu, publicou o trabalho. Vou passar rapidamente isso aqui. Bom, protocolo de 2 estágios é o protocolo mais antigo dos implantes ósseos integrados, que Blandmark nos trouxe em 1988, exatamente 36 anos atrás. Então, são diversos os trabalhos comprovando que a técnica de 2 estágios ela é factível e nos dá bons resultados. Mas houve uma evolução de tudo isso. Depois vieram os implantes da Straumann, que não necessitava que os implantes ficassem submersos.
Então, trabalhos de 93 a 2001, até hoje ainda existem trabalhos mostrando que não tem necessidade dos implantes ficarem submersos, a não ser que tenham grandes defeitos ósseos, tenha que fazer enxerto, como o caso do professor anterior, que você não põe carga, você faz o implante e deixa submerso por 6 a 9 meses, que eu aprendi assim também há 30 anos atrás. Agora veja só o protocolo de um estágio, onde se extrai o dente, coloca o implante, que é a maioria dos casos que eu vou mostrar aqui, e se faz um dente provisório. O paciente não senta na cadeira com o dente condenado e já levanta com o implante sobre, principalmente bateria anterior, né? Becquerel nos escreveu lá em 2005: implantes com função imediata são aqueles que, desde o momento da sua implantação, são submetidos ao efeito de forças funcionais, sejam elas resultantes do contato direto com o antagonista. Eu procuro não colocar contato direto, eu alivio a oclusão, não tem a mínima necessidade de ter contato, porque o paciente, vocês sabem, eles abusam, né? Eu lembro de um paciente da PCD que veio com implante condenado, acho que você estava lá na época, e ele falou: eu comi uma batatinha bem fritinha. Eu falei: bem fritinha, a madre de Deus. Falei: perdeu o implante, né? É isso. Então, ou pela pressão dos alimentos, ou pelos próprios músculos peribucais, tudo isso é carga e é função, né? Nós temos inicialmente uma estabilidade primária e depois nós vamos ter a estabilidade secundária. Isso é histórico. Albrecht subiu em 1981. Eu tinha acabado de casar. Então, a estabilidade primária está associada ao travamento mecânico do implante no momento da fixação. É o torque de inserção. Se ainda existe, um dos slides vai mostrar os diversos torques de inserção que a literatura fala. Existem controvérsias quanto a isso. Eu vou falar qual é a que eu acho ideal, pelo menos para os casos que eu fiz até hoje. Então, é de origem mecânica, a estabilidade primária, quer dizer, o implante tem que estar firme no osso no ato da colocação. Ah, ele estava meio bambo. Não, então você não vai fazer carga imediata, você vai perder o implante. Tem que ter um plano B. Ah, mas eu prometi para o paciente por dentro. Não, você não tem que prometer nada. Eu prometi um dia para minha namorada que ia casar e eu acabei casando com ela. Estou até hoje, né? Prometi para a mãe dela que ia casar com a filha dela. Não, estou casado até hoje. Não. É a mesma, é a mesma. Vai aparecer a fotinho agora, mas no final da aula eu mostro a família e vocês vão ver. É a mesma, hein? Nem ela acredita. Tá? A estabilidade secundária tem a participação dos elementos celulares, dos elementos humorais. E outra coisa muito importante que não ligava e hoje nós ligamos, a micro e nanogeometria do implante coadjuvada pela estabilidade primária. São os casos, vou mostrar rapidamente, tratamento de que é a vantagem de ter tratamento de superfície. Né? Se os implantes ósseos integram sem tratamento de superfície, então por que fazer esse tratamento? Porque nós queremos melhorar os resultados. Nós temos um pouco. Hoje nós temos pressa para tudo. Né? Então nós queremos implantes como eu vejo hoje meus netos. Com 5 anos já mexe no celular, mexe no computador. Eu até fazer o mestrado com 48 anos de idade, eu nem sabia ligar um computador. Mas hoje as coisas são muito diferentes, né? Aqui alguns trabalhos científicos, eu vou mostrar. Né? Olha, existem controvérsias quanto à carga, mas a maioria defende 40, 45 newtons para poder colocar uma carga ou função imediata, no caso de extração do dente e colocação do implante. Tá? Ah, mas e se ficou com 25? Eu não colocaria carga imediata, deixaria o implante submerso. Por quê? Não teve torque de inserção suficiente para você poder fazer um dente. E eu vou mostrar a casa dos 4 incisivos. Não tem como não ter oclusão ali. O paciente vai acabar mordendo.
Então, são muito importantes. O desenho do implante, então, hoje existem implantes com diversos designs de roscas no mesmo implante. São os implantes que eu chamo de osseo-compressivos, né? Ele tem as primeiras roscas totalmente no formato de uma letra V, ou seja, rosca métrica, cortante. As roscas na metade do implante, elas são trapezoidais, que elas causam um pouco de pressão, de compressão do implante no tecido ósseo. E as roscas próximas à plataforma do implante, elas são quadradas, que são roscas de travamento. Então, reunimos as 3 qualidades das roscas no mesmo implante. E sim, um para cortar o osso, um para comprimir e um para travar. Tá? Hoje existe, a maioria das empresas já tem esse tipo de implante. O sucesso da função imediata pode estar ligado aos... E outra coisa, não pode ter micromovimentação, o implante tem que estar firme. 45 newtons é uma boa carga. Mas eu coloquei anteontem um implante, foi colocado a membrana Bone Hill, esperei 4 meses. Né? O Munir é meu colega de turma, eu conheço há 50 anos. E foi colocado um implante de diâmetro 6, que hoje pouquíssimas empresas fazem, por 8,5 e deu 80 newtons de inserção. É um osso altamente resistente formado, com o próprio sangue do alvéolo que nós preservamos, e eu tive uma alta, só que são implantes pouquíssimo usados. Para casos que não tinham uma altura muito grande, eu não conseguia colocar 10. Eu preferi... E outra, qual a largura que tinha? Tem 2 medidas, 9,97 e 13,1, quer dizer, de largura, alvéolo, e 8,90 de altura. Coloquei 6, eu tenho aqui no meu celular, depois eu te mostro. Eu vou até permitir mostrar para o Munir hoje. Já vou lá mostrar para ele. Aqui as indicações, as contraindicações. Vamos rapidinho para os casos clínicos. Olha, muitos dentes anteriores são perdidos por doença periodontal. Por cárie se perde na adolescência. Um paciente adulto não perde dente por cárie, a não ser que ele seja totalmente, né, fora do ar, né? Mas se perdem dentes por doença periodontal. Com o avanço da doença periodontal, nós temos o que chamamos de migração patológica de Glickman. Os dentes migram para a mesial. Fica aquela boca de limpa-triz, com aqueles dentes assim. Se nós seguirmos o alvéolo, esse implante já entrará com pelo menos 30 graus de inclinação. Então nós temos que fazer o approach palatino. O dente estava aqui, nós temos que perfurar aqui. Tá? Se não fizermos assim, vamos usar muitos componentes angulados de no mínimo 30 graus de inclinação. Dentes anteriores condenados por doença periodontal, viga de regra, estão vestibularizados. Os dentes migraram. Por isso deve-se tomar muito cuidado com a abordagem inicial, é o chamado approach palatino, sob pena de necessidade de correção com munhões pré-angulados ou munhões personalizados. Eu gosto muito de próteses parafusadas, mas quando eu não consigo fazer, eu prefiro usar munhão personalizado ao invés de usar os munhões pré-fabricados que têm uma angulação rígida, 17 ou 30 graus. Né? O munhão personalizado, o protético, põe na inclinação ideal para poder fazer os dentes depois. Fica muito mais bonito. O alvéolo fresco, ele apresenta alto potencial de cicatrização devido ao suprimento sanguíneo do periósteo. Então, normalmente é sucesso extrair um central e colocar um implante. Né? Mas você tem que ter, muitas vezes, fazer uma subfresagem, como o professor anterior falou, principalmente na maxila. A subfresagem quem faz implante há muito tempo conhece isso, sabe e faz. É importante. O que esperar de um implante?
que ele promova a osseointegração, que ele seja autorrosqueante. Tudo isso são coisas, para quem faz em programa de tempo, já fácil. Possua tratamento de superfície, né? Porque no tratamento de superfície nós temos 6 vezes mais contato direto do que no implante que não tenha. Tá? Possa ser utilizado com carga imediata. Diminui o tempo transoperatório. Como eu falei, hoje nós temos pressa, queremos as coisas. Os pacientes querem para ontem as coisas. Evite perda óssea em altura. E hoje, que diferencia uma empresa da outra é o tratamento de superfície. Aqui é o trabalho da Sistex, eu não participei disso, mas eu estou colocando. Né? Eu vou mostrar rapidamente. E no trabalho mostra, né? Eu tenho o trabalho, quem quiser depois eu posso mandar. É um implante que não tem alumínio, porque não é usado alumínio no jateamento. Que normalmente o tratamento de superfície de qualquer empresa, ou ele tem um tratamento mecânico, que é um jateamento de óxido de alumínio, de óxido de titânio, ou um outro tipo de material mecânico, e um tratamento químico, que são ácidos, banhos ácidos em sequência, com temperaturas diferentes, com tempo diferente. Isso é que vai dar um melhor ou pior tratamento de superfície. E aqui está bem claro, né? Trabalho do professor Carlos Nelson Elias, que tem credibilidade, talvez seja o maior pesquisador em termos de microscopia de varredura no Brasil. Né? Então eu vou aumentando né? Dando aumentos maiores, você vê como nós temos micropórios, né? A nanogeometria do implante. Vai chegar até 100 mil. Olha. São mais de 100 fotos. Eu estou mostrando apenas algumas fotos. Então, não dá para falar nada desse tipo de tratamento de superfície. Não tem um contaminante. E o tamanho dos poros que são formados. É muito bom. Tá? Agora que vai começar a sangrar um pouquinho, que é o que vocês gostam de ver. Então vamos lá. Como são todos os casos que eu fiz no consultório, eu sei até o nome, não vou falar, mas eu sei exatamente o que aconteceu. Aqui está um chamado de Ricardo. Ricardo, ele apareceu aqui só para mexer no 11. Porque vocês vão ver foto e falar, Jorge, periodontista, está cheio de tarde. Não, ele é paciente do dente 11. O resto, ele tem o dentista dele até hoje. Ele apareceu com uma super fratura ao cone aqui aparecendo. Super fratura. Então, não é 2010, onde nós ainda tínhamos implantes com montadores. Hoje são todos tórax interno, né? Em 14 anos, quanta coisa mudou? Tá lá. Aqui foi colocado o osso bovino, uma membrana da Balmer, que é a membrana óssea, bovina, da genderme. No provisório nós usamos a técnica do cotonete, depois eu vou até ver aqui na Sistex qual que é a luz, qual que é o diâmetro da luz do componente, se cabe isso aí direitinho. Então, se cabe, tudo bem, se não cabe, vamos fazer alguma adaptação, porque quem já usou isso aqui é maravilhoso. Tá? E outra, não ganho, tem que ser o cotonete da Johnson, porque os outros não têm esse diâmetro. Tá? Nunca ganhei uma caixinha de cotonete da Johnson. Tem que ir lá no supermercado comprar. Aqui estão os componentes. Aqui já estou mostrando os componentes da Sistex. Componente para um provisório, é uma uca de titânio. Você pode modificar na hora. Uma vez fui dar aula em São José do Rio Preto e estava tendo prótese sobre implantes. E aí eu vi um professor mexendo no componente. Falei, por que você faz isso? Falei, ó,
Eu revisto de resina para não dar bolha. E depois eu vou reembasar e aí não dá bolha. E é realmente maravilhoso. Então, é que aqui a luz, ó, aqui pega e aqui não pega. Mas, ó, aqui está o componente. Aqui na sutura eu fiz o que nós chamamos em periodontia deslize coronário do retalho. Aliviei o retalho, puxei. Para quê? Porque eu quero cobrir esse dente o máximo possível. E vocês vão ver lá na frente como ficou. E aqui o cotonete, que foi colocado no componente, e a coroa que eu estou reembasando na hora, na boca. Quando polimeriza a resina, você tira o cotonete, já está o acesso. Tira para dar o acabamento fora da boca. E quando nós fazemos o acabamento, nós damos este perfil de emergência. Por que eu devo afinar aqui? Para ter mais espessura na gengiva inserida que vai formar naquela região. Se ficar muito fina, pode com o tempo rasgar, romper e aparecer as roscas do implante. Então, muito importante fazer esse contorno. Eu vou mostrar depois desse provisório, 8 anos depois, quando foi removido pela primeira vez, porque esse paciente, ele sumiu, eu tinha que caçar. Manda por a Interpol atrás dele, porque eu precisava fotografar, eu estava fazendo o caso dele, né? Mas se falar isso para o paciente, 5 meses depois, trouxe o paciente de Santa Catarina para cá. Olha aqui, ó. Aqui, pega aqui, aqui, pega. Tem uma vaga. Olha a gengiva inserida abaixo do dente natural, do 21. Tá? Mas vamos ver ao longo do tempo como é que vamos ver ao longo do tempo. Então, 5 meses depois, você vê que tem osso formando na cabeça do implante. Então, teve neoformação óssea nesse enxerto. Aí o paciente sumiu por 5 anos. Consegui achar, trazer para cá. O provisório já veio cor de gema de ovo. Né? O provisório já estava, é de acrílico, é um provisório simples. Mas olha a gengiva inserida ao redor do implante, do dente, sobre o implante. Sim, não, usou 8. Eu quase que paguei para ele fazer o dente. Só faltava ele me cobrar para fazer o dente. Mas ainda trouxe a esposa depois, tratei da esposa. Valeu. Mas outra coisa, olha, aqui já é 8 anos depois, né? Olha o desgaste do provisório, mas olha a qualidade do tecido mole. Aí, ó, 8 anos depois, finalmente, vamos, depois da moldagem, comer um bolo, porque nós vamos comemorar. Ele resolveu fazer a coroa definitiva. Olha, uma foto bem aproximada do 11, do central direito. 11 de abril. Essa é a grande data da colocação do dente. Vamos ver. É isso. Tirando o provisório, né, a moldagem. Esse é o dia da moldagem. Olha a qualidade do tecido mole. E o osso está preservado. 8 anos depois está preservado o osso. Olha o provisório desmontado depois de 8 anos. Aí fizemos uma moldagem com transfer de madeira fechada, mas com a personalização do perfil de emergência gengival. A prova do COPEN, até hoje ainda faço assim. Provo o COPEN, radiografo, ajusto, e aí vai para a cerimônia. Eu estou com peça. Não, agora você não vai ter peça. Agora você vai fazer do jeito que precisa. Então, por favor, ele é paciente só do 11, porque aqui como periodontista eu teria vergonha, mas ele não é meu paciente. Só do 11. Ele está um dente comigo. O 11. Camisa do Romário. Né? Olha. Tá? Vamos lá. A coroa sobre o modelo, né? Você só faz porte parafusado? Não. Eu dou preferência
para as próteses parafusadas. Porque como periodontista já tive que desmontar muitas vezes protocolos. Agora, quando não dá, eu vou para cimentar. Mas não critico. Tenho colegas que são adeptos. O Júlio, coloca mesmo. Eu tenho colegas que só fazem prótese cimentada. Eu não tenho coração para esse tipo de emoção. O paciente me ligar no domingo à noite, doutora, o centralzinho está mexendo. Aí é de infartar. Ah, um outro tipo de contorno para ter perfil de emergência e a coroa instalada aqui, ó. Foi a última vez que eu vi, ele sumiu de novo. Mas agora não me deve nada, está com o dente, tá, vai ter mais, agora já tem esses áudios incisivos. Mas se um dia ele voltar, eu dou um jeito. Vamos lá. Um outro caso. A paciente veio me procurar porque tinha mobilidade no 12 e no 22. Não estou criticando, não sei o nome. A ortodontia que foi feita nela, excesso de força, reabsorveu totalmente os incisivos laterais, tanto o direito quanto o esquerdo. Veio parecendo dente descido. E uma paciente com alta expectativa estética. Mas quando ela tem alta expectativa estética e pode pagar, não tem problema. O problema é quando ela tem alta expectativa estética e fala que não tem dinheiro. Aí eu falo, eu também. E aí, olha aqui, como saíram os dentes. Sempre preocupado em não ter contato, né? Sempre preocupado em não ter contato. Eu inclinei um pouquinho para o vestibular dos dentes. A paciente não gostou. Aí eu falei, olha, você promete que não vai usar esse dente para mastigar? Aí refiz o provisório dela. Né? Vocês estão vendo que está levemente inclinado para vestibular. Né? Ela seguiu direitinho. E aí nós fizemos um munhão. Né? Foi o laboratório Kim que fez. Né? Eu mandei um componente de titânio e ele fez esse munhão personalizado em zircônio. Que hoje muitos laboratórios fazem. Mas 2011 por aí, já não, o Kim era um dos primeiros, não era o único, mas era um dos primeiros a fazer. E olha as coroas colocadas, 12 e 22. Né? Eu não sou protesista, eu sou periodontista e implantodontista, mas depois de ter algumas decepções com colegas lá no consultório, eu resolvi fazer. Antes só do que mal acompanhado, né? No consultório. Em casa ainda é a mesma, não mudou. Olha, travado na cortical da fossa nasal e lá na parede do seio. Ela voltou em 2015 para uma revisão e depois nunca mais viu. Não sei se mudou de país, mas é a última foto que eu tenho dela, mas preservada a estética. Bom, esse é um outro caso. É minha paciente desde 94, de 30 anos atrás. Quando ela veio para fazer um scraping, a remover a melanina da gengiva. Ela nunca quis mexer embaixo, porque ela mesma falou para mim que não mostra os dentes, né? Mas está assim até hoje. Então, em 2012, infelizmente, ela foi morar em Pernambuco, voltou, os dentes condenados por doença periodontal. Os 4 incisivos. E eu sempre falo, quando nós acabamos de extrair os dentes dos pacientes, nós estamos com uma granada sem pino na mão. A bomba está na nossa mão. Agora, eu tenho que resolver. Né? A paciente está lá. Estava com dente com mobilidade, mas estava lá. Agora ela está sem nenhum. Então, nós vamos ter que pôr os implantes. E nós colocamos 4 implantes. Muita gente hoje nem aprende mais a fazer implantes de hexágono interno. Eu uso implantes de hexágono interno desde 91. Tá? Gosto muito de colimorse. Uso todas as plataformas porque eu acho que existem indicações para hexágono externo, hexágono interno e colimorse. Tá?
2012, ela voltou com os provisórios já bem amarelinhos. Ela tinha ido morar em Pernambuco com um filho que é médico. Já estava, acho que uns 3 anos na boca. Né? E aí, não fez. Aí voltou para Pernambuco. Aí veio em 2015 falou, agora eu quero fazer. Que a minha filha entrou na faculdade e tal. Falei, então vamos fazer as coroas. Obrigado. Minutinho só. Bom. Ela usou o provisório por um bom tempo, né? Então, olha a qualidade do tecido gengival, um pouquinho de papila formada, né? Porque a formação da papila sobre os implantes são duas coisas que temos que fazer. Uma manipulação de tecido mole e uma formação guiada manipulando os provisórios, o contorno dos provisórios. Então, não é só ter grandes habilidades cirúrgicas, mas você tem que ter habilidade protética também. Senão não resolve. Então está aqui a moldagem com modelo individual, transfer de moldeira aberta, travamento com Duralay no lado externo, que aí você pode guardar a moldagem se precisar vazar outros modelos. Né? Os copings, 4 coroas parafusadas, provisórios que estavam há 6 anos na boca, quer dizer, está mais do que osso integrado esse implante, posso fazer as coroas metalocerâmicas. A prova da cerâmica bruta, para fazer oclusão, fazer os desgastes, deixar bem aliviado, e a instalação das 4 coroas metalocerâmicas sobre os implantes. Uma foto comparando como ela era com os dentes e depois com as coroas sobre os implantes, como ficou com a papila melhor do que quando ela tinha os dentes. Porque eu aumentei o tamanho do dente, aumentei a largura do dente e aí nós comprimimos o tecido mole para formar a papila. Tá? Uma foto mais aproximada. Eu vou correr um pouquinho com casos de... Ó, esse é um outro caso. A paciente mora a 50 metros do consultório. Não foi fazer a panorâmica. Então, eu coloquei implantes nela em 96. Então, aqui está sido 27 anos, mas agora, nesse ano, faz 28 que eu coloquei 4 implantes nela. O Luiz Fernando fez a prótese, ela é bem antiga. É no tempo... Ela conhece meus filhos crianças, pequenos. Essa é uma foto agora, de novembro de 93, de 23. E ela tocou a prótese em 2015. Né? Olha os implantes que estão há 28 anos na boca. Já houve irritação dos tecidos, mas estão super firmes. Né? Aqui essas fotos são de 2015, quando nós instalamos as próteses novas, né? E essa foto é de novembro de 23. Tinha dado um probleminha na minha máquina fotográfica, tirei com o celular, eu não tenho habilidade com o celular, mas é só para vocês verem que a barra está aí intacta desde 96. Eu troquei a prótese, a barra continua a mesma. Não. É uma radiografia de 3 anos atrás. Mas estão aí. Eram implantes antigos que tinham perfuração no ápice do implante, né? Vamos lá. Implantes de corpo único, hoje não tem praticamente nenhuma empresa fazendo. Tá? É porque eles eram ruins? Porque eles não daram certo? Não. É porque as próprias empresas não oferecem esses implantes. Então eles saíram de linha da maioria, mas eu tenho caso, eu vou dar a ideia aqui para a empresa. Né? Fazer implantes de corpo único. Isso. Não são implantes para iniciantes na implantodontia. Isso é para quem tem bastante experiência. Tá? Isso. Você concorda comigo, não é isso? Oh, então tá bom. Então vamos lá, rapidinho. Cheguei no consultório, a secretária falou, olha, ligou uma senhora aí, ela disse, perguntou se o senhor cola a prótese fixa que soltou. Falei, mas foi eu? Não foi o senhor que fez, ela fez em outro lugar. Não tem problema, ela mora aqui pertinho, pede para ela vir no consultório. Vocês vão ver a prótese que ela trouxe.
Pode, ah, ela não mentiu, a prótese soltou. Só que soltou a prótese com os dentes. Ela usou por 15 anos. Não fez nenhuma manutenção, nada. Aí eu falei, dona... Não lembro o nome dela agora. Esqueci o nome dela. Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes. Aqui só implante. Eu vou ficar, só vai ficar sem dente aí uns 30 dias. Eu vou anestesiar a senhora, coletar esses 4 alvéolos. Só vai fazer a tomografia, que são aquelas, e vamos fazer um implante de corpo único, né? Então, aqui foi feita uma montagem como se fosse uma prótese total. Aqui o guia cirúrgico multifuncional, ele tem 3 funções, né? Ele serve como um guia cirúrgico, ele serve como para tirar as relações maxilomandibulares, né? E serve também para dar o término do trabalho. Tá? Fase laboratorial, as próteses no laboratório sendo feitas, a prova no dia seguinte da estrutura e a instalação da prótese. Essa vem uma vez por ano fazer manutenção, eu desmonto a prótese dela, limpo, o paciente tem uma boa higiene, mas estão aí. Essa vem sempre, essa não sumiu com aquele Ricardão lá. Um outro caso, muito parecido com aquele, mas só que a paciente já usava uma prótese total. Então nós abrimos, fizemos com a Maxicut, nós fizemos uma mesa, removemos 4, 5 milímetros em altura, uma mandíbula que tinha muita altura, e colocamos 4 implantes. Aqui é multifuncional, montagem, prova da estrutura, caso parecido com aquele lá. E a instalação da prótese. Essa também vem uma vez por ano, desmonta a prótese, limpo. Veja quem está lá. Faço a cirurgia na quinta, provo a estrutura na sexta de manhã, provo o dente na sexta à tarde e entrego no sábado. Se tiver uma feijoada no sábado, já vai estrear. Aqui o sorriso da paciente. E a prótese total. Vários anos. Sempre fotografo quando ela vem fazer manutenção. Lógico que aqui na hora que terminou a manutenção, na hora que chega não está desse jeito. Não. Eu aprendi essa frase em 1985. Eu já tenho a idade para ficar contando história. Conto para os meus netinhos e conto para vocês é de implantes. É um curso que o professor Humphrey esteve aqui no Rebouças. Cabe 600 pessoas sentadas e tinha 1.100 pessoas. Não. Foi a única vez que ele veio no Brasil dar curso. E um colega, Vicente Souza Pinto, na época era meu amigo, ele anotou, né, traduziu o último slide onde ele falava: nós fazemos o que acreditamos aos nossos pacientes. Se você não acredita numa técnica, você não vai fazer. Tá. Aqui um caso, tá, em que foi feito no início do ano passado. Foram feitos implantes. Em 15 dias esse paciente tinha abriu totalmente a sutura, osso exposto, perigo de osteonecrose, né? E nós tratamos com a laser terapia, né? Olha, 15 dias depois da cirurgia. Então nós tratamos até começar a proliferar, porque mas não dá para abrir um retalho aqui e fechar. Não vai fechar. Nós temos que estimular a formação de novos tecidos para depois fazer a manipulação dos tecidos moles. Laser vermelho, PDT, né? Azul de metileno por 5 minutos. Depois o laser transal de corpo. E foram 12, olha só.
ali a bordo, lá do lingual, da mandíbula exposto. O paciente corria sérios riscos de ter problemas com isso daí. Olha, começando a proliferar o tecido. Tá? A estimulação com o PDT são 12 consultas, uma a cada 3 dias. E depois proliferou o tecido, nós fizemos um retalho, cobriu, refizemos, só sobrou um dos 6 implantes. O dentista dele estava aqui agora há pouco. Eram 6 implantes no menino aí? Quantos implantes? 6. Perdeu 5. Não, perdeu 5. Eram 6 implantes, sobrou um. O último dos moicanos. Aí colocamos mais implantes. Ele fez a prótese depois. Tratamento com. Tudo bem? Com laser. Né? Eu vou voltar aqui um pouquinho para. Vou voltar aqui para ver. Olha. Não, vou mostrar quando estava antes. Ó. Olha. Olha o outro na mandíbula. A lingual todo exposto. Aí fomos fazendo. E aí a prótese que o colega colocou, tá? Eu procurei mostrar aqui o que existe na implantodontia hoje, o que se faz hoje, né? A laserterapia é muito boa para a osseointegração dos implantes, mas às vezes nós temos que intervir em casos como esse. Eu acho interessante, né? Tanto ele pode cortar a casa. Sim, esse é um laser terapêutico. Existe o laser cirúrgico, de diodo, né? Bom, muita gente mostra carro, eu vou mostrar a família para vocês. Essa é a foto. Quando eu fiz cursinho, ela era minha namorada. Não sei, hoje ainda é. Não tanto quanto antigamente, mas ainda é. Já teve. E aí, esses são os filhos. Pensava que os dois iam fazer odontologia. Não. Essa fez propaganda de marketing e esse fez engenharia elétrica. E eles são irmãos. Ela é 6 anos mais velha que o irmão. Lá e Gustavo. São pais dessa turminha boazinha aqui. A filha tem essas 2 gêmeas, Bianca e Melissa, são irmãs do grandão aqui, do Lolinho. E o filho tem a Giovana e o Vinícius. Uma outra fotinha deles aqui, ó, tudo anjinho. Uma coisinha linda. São, por vô, eles são anjos. Né? Para os pais eles dão trabalho. Ah. E outra coisa que eu me orgulho muito é a Faculdade de Odontologia da USP de Ribeirão Preto, onde eu morei de 76 a 79. Tem um calhamaço de carta trocada com a namorada, porque só podia vir com a namorada. O resto lá em Ribeirão Preto era só estudar. E o vestibular foi difícil? Hã? O vestibular na época? Foi 28 por vaga. 28 candidatos por vaga. Tá? Eu agradeço muito a presença de vocês. Estou à disposição para perguntas, tá? Estou à disposição para perguntas. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigado por vir nos prestigiar. Obrigado, professor Paulo Leal. Obrigado, Sistex. Muito obrigado. Alô. Alguma pergunta? Alguma coisa? Pode liberar para os mais. Pode dar. Mais uma vez, professor Jorge Mulatin, somos muito gratos, né, por o senhor poder ter compartilhado conosco, acho que é a história da implantodontia, né? Então, realmente, estarmos aqui nessa tarde e ouvir um pouquinho do que realmente quem é implantodontista, né, sabe o que vale a pena, né, reabilitar um paciente, quais foram as dificuldades que foram apresentadas ao longo dos anos, né? Então, assim, eu faço implante há 17 anos. Eu tive as minhas dificuldades, então eu imagino que lá atrás foram mais outras dificuldades, né? Realmente somos gratos ao senhor por toda a disponibilidade, atenção, carinho com a Sistex. Mais uma vez, em meu nome, em nome da doutora Flávia, em nome da Sistex, agradecemos ao senhor aqui por estar presente aqui no nosso evento. Muito obrigado de verdade, obrigado de coração.